Olá galera, chegando aí para mais uma lição do curso online de Direito Constitucional. A temática de hoje envolve a teoria dos direitos fundamentais, tá? Nós veremos essa teoria dos direitos fundamentais nos ditames do artigo 5º da Constituição Federal, atrelado especificamente aos chamados direitos individuais. Então vamos lá, passemos à análise do conteúdo. Nesta teoria dos direitos fundamentais, o primeiro ponto que a gente precisa observar é justamente aquele atrelado aos sentidos da expressão direitos fundamentais. No primeiro momento, o sentido empregado para direitos fundamentais é o sentido formal. Quando nós pensamos nos direitos fundamentais do ponto de vista formal, eu estou me referindo àqueles direitos que estão expressos no texto constitucional. São aqueles que estão expressos no texto constitucional. E a título de exemplo destes que estão expressos no texto constitucional, nós temos aí o chamado título 2. Este título 2, ele está subdividido em 5 grandes capítulos. E quais são esses capítulos? Nós temos justamente o capítulo 1. E esse capítulo 1, ele vai tratar justamente dos chamados direitos individuais e coletivos. Então, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Esta parte inicial, ela já se encontra presente no artigo 5º da Constituição Federal. Depois nós temos, observem, o capítulo 2, que já vai tratar dos direitos sociais. Quando nós nos referimos aos direitos sociais, automaticamente nós já estamos pensando aí do artigo, vamos lá, do artigo 6º ao artigo 11 da Constituição Federal. Posteriormente, nós já temos o capítulo 3, que trata dos chamados direitos da nacionalidade. Então nós temos dos direitos da nacionalidade. Esses direitos da nacionalidade, eles já vão encontrar guarida no artigo 12 e no artigo 13 da Constituição Federal. Aqui um fator bem interessante para que você aprenda. Quando nós usamos a expressão artigo, do 1º ao 9º, ele vai aparecer de modo ordinal. Então nós temos artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º. A partir do 10º já vai aparecer de modo cardinal. Então é artigo 10, artigo 11, no caso aqui artigo 12 e artigo 13, e não 12º e 13º, ok? Bom, ainda nessa linha, nós temos o capítulo 4. E este capítulo 4, ele vai trazer justamente a parte de direitos políticos. Então nós temos dos direitos políticos. E por fim, justamente o capítulo 5, que vai tratar dos partidos políticos.
dos partidos políticos. Aí são os 5 grandes itens relacionados especificamente à teoria dos direitos fundamentais em seu sentido formal. Tá? Alan, estes são os únicos direitos formalmente fundamentais? A resposta é não. Esse título 2, ele traz um agrupamento de direitos fundamentais. Mas se nós pensarmos, por exemplo, no direito ao meio ambiente, o direito ao meio ambiente é ecologicamente equilibrado, ele encontra guarida no artigo 225 da Constituição Federal. Então está expresso no texto constitucional? Sim. Só que ele é um expresso não agrupado no título 2, mas é expresso. Tá certo? Então, não precisa estar do 5º ao 17 para ser considerado direito fundamental do ponto de vista formal. Ele precisa estar do 5º ao 17 para estar catalogado nos formais. Beleza? Ok? Excelente. Além dos direitos fundamentais de um ponto de vista formal, nós temos os direitos fundamentais de um ponto de vista material. Direitos fundamentais de um ponto de vista material são aqueles que conferem direitos essenciais às pessoas. E estes que conferem direitos essenciais às pessoas, o que me interessa não é onde eles estão situados, mas sim o que é que eles asseguram. São direitos essenciais às pessoas. Então, esses direitos essenciais às pessoas, por exemplo, eles podem estar situados em tratados internacionais. Então, aqui será direito fundamental não pelo local onde está situado, mas sim pelo conteúdo que ele resguarda. A palavra matéria quer dizer conteúdo, tá? Então eu posso ter direitos fundamentais, segundo o ponto de vista material, que estão fora da Constituição. Beleza? Então eu chamo a atenção de vocês ainda que se usa a expressão pessoas. E quando se fala de direitos fundamentais para as pessoas, caneta brega, eu estou falando tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. Só que no caso específico das pessoas jurídicas, nós devemos estar atentos que é no que couber. Por exemplo, dá para a gente falar de imagem de uma pessoa jurídica, dá para a gente falar de honra, que seria a reputação da pessoa jurídica. Nós podemos falar em domicílios profissionais, justamente que envolvem as pessoas jurídicas. Então tem vários direitos que são também estendidos a essas pessoas jurídicas. Alan, no Brasil, qual é o sentido adotado? O sentido formal ou o sentido material? Atenção. O sentido adotado no Brasil, atenção, é aquele determinado no artigo 5º, em seu parágrafo 2º. Esse artigo 5º, parágrafo 2º, ele determina o seguinte, que os direitos e garantias expressos na Constituição, sentido formal, não excluem outros decorrente do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil ela seja parte. Então, o que é que eu estou dizendo para você? O que é que eu estou evidenciando? Que os tratados internacionais, eles também são documentos de guarida destes, especificamente, direitos fundamentais. Então, o Brasil reconhece tanto direitos formalmente fundamentais, quanto direitos materialmente fundamentais. Só que a gente precisa estar extremamente atento, e venha cá,
para chegarmos aqui justamente a um ponto número 2. E este ponto número 2 envolve justamente a questão de nomenclatura. Envolve justamente a questão de nomenclatura. É muito comum a questão que envolve a aparição do termo direitos fundamentais, da expressão direitos fundamentais e da expressão direitos humanos, da expressão direitos fundamentais e da expressão direitos humanos. Quando nós avaliamos isso, o que é que deve estar claro para vocês? O seguinte, que a expressão direitos fundamentais, ela é utilizada na órbita interna. Ou seja, a expressão direitos fundamentais, ela vai aparecer justamente na Constituição Federal. Por outro lado, quando nós pensamos em direitos humanos, nós já vamos pensar em uma órbita internacional. Nós já vamos raciocinar uma órbita internacional. E como órbita internacional, nós vamos visualizar o seguinte, que essa expressão direitos humanos, ela costuma aparecer em tratados internacionais, mais uma vez aqui. Ok? Então, o ponto número 2 é justamente a questão de nomenclatura, mas eles acabam reservando a mesma gama de direitos, ou seja, direito à vida, por exemplo, é um direito fundamental, assim como também se constitui na ideia de direitos humanos. A partir dessa linha, eu estou dizendo o que é que se configura como direitos fundamentais. Mas eu preciso saber quem são aqueles que serão beneficiados ou os beneficiários desses direitos fundamentais. A partir daí, venha comigo para que a gente consiga alcançar justamente aqui o ponto número 3. E o ponto número 3, ele está intrinsecamente relacionado a quê?